Regenerar. Dar nova vida a algo. Melhorar. Restaurar. Ressignificar. Regerar. Gerar outra vez. Nós existimos para regenerar. Regenerar o planeta A. Porque não existe planeta B. Ambipar. A líder em gestão ambiental. Olá a todos e a todas, vamos começar mais um talk do nosso especial Amazônia 2023 para falar de uma Amazônia de oportunidades. Nós temos aqui conosco os especialistas Olinda Canhoto, que é gestora de projetos na empresa Betaí Brasil. Tudo bem, Olinda? Olá, bom dia a todos. Prazer, obrigada pelo convite. Márcio Hollande, professor na Escola de Economia de São Paulo, da Fundação Getúlio Vargas. Tudo bem, Márcio? Bom dia. Tudo. Bom dia, tudo bem. Obrigado pelo convite. Nós que agradecemos. E Ellen, cofundadora da Aya Earth Partners e sócia da Systemic Brasil. Tudo bem, Ellen? Muito obrigada. Muito obrigada. Obrigada pelo convite. Uma honra estar aqui com vocês. E para a gente começar essa nossa discussão, quando a gente estava pensando esse especial, o que a gente queria trazer sobre a Amazônia, a primeira coisa que a gente chegou à conclusão por aqui é a gente precisa mostrar essa diversidade, essa heterogeneidade da Amazônia, né? Não tratar toda a Amazônia como uma massa única, com apenas uma alternativa, com apenas uma questão, mas trazer a Amazônia em toda a sua amplitude. E é isso que a gente vai buscar fazer aqui hoje, falar da economia da Amazônia de forma ampla, passando por várias tendências e assuntos importantes dentro da economia. Claro que a gente não vai exaurir todos os assuntos sobre a economia da Amazônia, mas a gente quer trazer isso, essa visão ampla de tudo que a gente pode viver aqui. Então eu queria começar conversando um pouquinho com você, Patrícia. Quando a gente fala de economia da floresta, quais as possibilidades que se apontam, o que tem sido vislumbrado? O tema economia da floresta é um tema talvez o mais inovador e de maior oportunidade que nós temos hoje, não somente para a Amazônia, mas também para o Brasil e para o mundo. Nós publicamos um relatório chamado A Maratona da Amazônia, onde nós mostramos exatamente isso, como trazer uma solução de modelo de desenvolvimento econômico para o Brasil, baseado na economia da floresta, é a única forma para que nós possamos, inclusive, destravar formas de crescimento econômico para o Brasil e também de inclusão para as pessoas da floresta. Hoje, na Amazônia, nós temos uma oportunidade de destravar um mercado com potencial somente do que nós chamamos de floresta em pé. Primeiro, lembrar um pouquinho do que é essa floresta em pé. Nós temos um padrão onde no mundo inteiro, quando nós estamos falando da economia da floresta, onde nós falamos de modelos de negócio regenerativos. Então, primeiro é proteger a floresta, tanto a floresta mais íntegra, não danificada, como a floresta onde nós podemos ter um valor de extração comercial, por exemplo, através de pagamento por serviços ambientais, ecoturismo, extração de madeira, obviamente, sustentável e produção a partir da floresta nativa, como, por exemplo, produtos como a castanha do Pará. No segundo estágio, o trabalho é de produção e proteção. Nós falamos primeiro proteger, produzir e depois restaurar, regenerar. Na segunda etapa ali de proteção e produção, estamos falando da agricultura, da agrofloresta, plantio de árvores com fins lucrativos, governança e retorno através de novas paisagens e aumento da produtividade agrícola na integração entre agricultura, pecuária e floresta. E, por fim, o valor do replantio da floresta, onde aqui nós estamos falando do famoso mercado de carbono, onde há um trabalho de reflorestamento, também de pagamentos por serviços ambientais e a venda nesse mercado de carbono. Esse trabalho, sozinho, essa atividade de valorização da floresta em pé, ela exige um investimento significativo entre 6 e 9 bilhões de dólares por ano, mas um retorno potencial entre 20 e 25 bilhões de dólares por ano.
Atrelado a ele, nós temos também o agronegócio sustentável, onde há um potencial de retorno maior ainda, de 20 a 35, quase 40 bilhões de dólares por ano, e em ambos os casos, um valor de retorno aqui de resgate de área impactada, de hectares protegidos, entre 40 e 50 milhões de hectares protegidos, e quase 1 bilhão de toneladas aqui de carbono também economizadas ou reduzidas da matriz que nós temos. Atrelado a isso, a bioeconomia, e ela sozinha gera entre 40 e 50 bilhões de dólares por ano, mas é um investimento de maior risco que implica também investimento tecnológico. No total, juntando isso com a descarbonização da economia, são quase 150 bilhões de dólares ao PIB brasileiro até 2030, valorizando a economia da Amazônia. Obrigada, Patrícia, perfeita colocação. E, Olinda, nós sabemos que, além da floresta, a região também abriga grandes cidades, importantes universidades e base tecnológica, e tem um potencial grande em relação ao desenvolvimento de um polo tecnológico. Essas atividades podem ser importantes, inclusive, para viabilizar o desenvolvimento da bioeconomia. Você poderia nos explicar, então, o que é o Inova Amazônia? O que se trata essa iniciativa? Certo. O Inova Amazônia foi uma iniciativa do SEBRAE Nacional. Ele abrangeu 7 estados, não estou em erro, da toda a Amazônia, e visou, o objetivo central seria a geração de novos negócios, agregar valor às empresas já existentes e fortalecer o ecossistema de bioeconomia amazônico, por meio tanto da inovação, como da sustentabilidade, como da conexão dos empresários, dos jovens empreendedores, com as empresas locais. Esse incentivo significou juntar tanto a ciência como a tecnologia, tá, na geração de riquezas com foco no recurso sustentável, tá, e também tomando os seus produtos como sinônimo de riqueza. A primeira chamada, ela apostou em selecionar empresas de várias áreas, tá? Salvo erro, estavam 10 áreas selecionadas em todo o escopo, desde ecoturismo, biofármacos, embalagens sustentáveis, tá? E aí também essas empresas receberam capacitação. A BTI, ela implementou o programa de pré-aceleração e aceleração aqui nos estados do Amazonas e Roraima. Outras consultorias participaram da implementação também desses programas de pré-aceleração e aceleração em outros estados. E essa pré-aceleração inicial foi para 50 empresas, 50 startups e pequenas empresas dos estados que receberam formação, capacitação, nomeadamente o que é uma empresa, como gerir uma empresa, os principais gargalos de ter um negócio, e depois passamos por um período de aceleração no qual essas 30 empresas, né, das 50 passaram para 30, elas foram aceleradas com novas capacitações, workshops, fizemos meetups, conectamos também as empresas com o ecossistema, nomeadamente em feiras, como foi a Expo Amazônia, a Feira do Polo Digital aqui de Manaus. Então, a integração dessas startups é super importante para criar um ecossistema. Então, eu vejo que a visão do SEBRAE é impulsionar, alavancar o ecossistema de bioeconomia, e é muito importante, uma vez que proporcionou também, através do oferecimento de bolsas, Bolsa Empreendedor, que esses empresários pudessem focar nos seus negócios. Então, durante esse período, que foi 6 meses de aceleração, eles puderam ter acesso a uma bolsa de 6 mil reais para poder focar exatamente na alavancagem desse negócio. Os resultados foram muito bons, muito positivos. Nós conseguimos trazer empresas que estavam ainda numa fase de ideação para uma fase já de protótipo. Então, temos casos muito interessantes, como é o caso, por exemplo,
Vou citar aqui algumas, eu peço perdão pelas outras, mas o caso, por exemplo, da Siudui Studio, que é uma empresa que está produzindo um corante natural a partir da mandioca, e além disso ela aplica também, já tem um próprio negócio de roupas, então é uma empresa indígena, surgiu através do Siudui, que ele é de São Gabriel da Cachoeira, e de lá ele veio para Manaus, participou de todas as capacitações, algumas delas também foram transmitidas online, e esse é um exemplo, né, um bom exemplo de como os bioinsumos da floresta elas podem gerar negócio. Outras empresas, como por exemplo de bioembalagens utilizando resíduos da mandioca e outros resíduos agroindustriais, que podem ser utilizados na fabricação de embalagens sustentáveis. Então, os exemplos são muitos, eu poderia passar aqui muito tempo falando disso, mas assim, o importante é que criou-se a semente de um pequeno ecossistema de bioeconomia. Eu espero que essa iniciativa do Inova Amazônia ela continue por algum tempo aqui, porque é realmente necessário criar essa semente, trazer essas empresas que já formaram a primeira associação de startups aqui do Amazonas. Então, tem sido um programa muito positivo. Ótimo, muito obrigada, Olinda. E continuando esse nosso passeio por diferentes visões da economia na Amazônia, Márcio, a Zona Franca ela vem de um momento em que se pensava a economia da Amazônia de forma diferente, né? Uma visão diferente do que temos hoje, mas ela tem uma importância econômica muito grande. E eu queria entender, tem um papel também no desenvolvimento da região, né? E eu queria entender o que é de fato, então, a Zona Franca de Manaus e como ela veio se desenvolvendo ao longo dos anos. Opa, obrigado pela pergunta. Eu queria, em primeiro lugar, não só agradecer o convite por estar aqui, mas cumprimentar minhas colegas aqui no painel, a Patrícia e a Olinda. A Zona Franca de Manaus ela foi constituída nos anos 60, né? No período em que o Brasil passava por aquele processo de industrialização, dos anos 30, 40 até os anos 80. A economia brasileira estava muito dinâmica, diversificando a atividade produtiva no sul, sudeste, e era preciso uma política naquele momento de integração do território nacional, da segurança à região amazônica, né? E ali foi tomada uma decisão de instituir uma atividade econômica de forma estratégica para integrar o país, para promover o desenvolvimento da região, né? E fazendo essa história mais curta, né, foi constituída ali o que o pessoal chama de Polo Industrial de Manaus, a partir da Zona Franca de Manaus, que é o Polo Industrial de Manaus, hoje emprega em torno de 108, 110 mil trabalhadores diretos. Quando leva em conta direto, indireto, induzido, pode chegar a 500 mil trabalhadores. A região metropolitana de Manaus tem um pouco mais de 2 milhões de habitantes. Então, você vê o peso que é esse polo industrial para a região metropolitana de Manaus, em termos de geração de emprego. No polo industrial, o nível de emprego de escolaridade de ensino superior muito alto, até porque ali constitui quase 500 empresas, grande maioria delas são empresas multinacionais, com as melhores práticas de governança corporativa internacional. Ao mesmo tempo, ela tem um faturamento no último ano de 174 bilhões de reais. Então, é um polo industrial muito forte, muito diversificado, com muitas empresas e geradora de emprego, né? A grande questão que se coloca, e nós começamos a debater isso na Fundação Getúlio Vargas a partir dos diálogos amazônicos, né, uma série de webinars que a gente vem promovendo sobre a região, né, como é que deveria ser esse desenvolvimento a partir de agora, né? Qual a estratégia de desenvolvimento para a Amazônia brasileira, uma vez que, desde a Constituição da Zona Franca de Manaus, o Estado brasileiro deu as costas para a Amazônia brasileira, né?
Ali instituiu o polo industrial, mas não se promoveu nenhuma política de interiorização do desenvolvimento, de desenvolvimento sustentável, uma política de melhoria da qualidade de vida da população ali residente, né? A gente está falando, quando leva em conta a Amazônia Legal, quase 30 milhões de brasileiros que moram ali, né? No litoral, desculpa, na região norte do Brasil, nós estamos falando em quase 20 milhões de brasileiros ali residindo, né? E, ao mesmo tempo que você tem uma grande riqueza natural, a maior sociobiodiversidade do planeta, a maior bacia hidrográfica de água doce do mundo, tanta diversidade socioambiental, ao mesmo tempo os piores indicadores de desenvolvimento humano acontecendo pelos municípios, pelo interior da região. Então, é algo extraordinário do Brasil, é a própria contradição do Brasil, né? Tanta riqueza e tanta pobreza ao mesmo tempo. Só o polo industrial de Manaus não dá conta disso, certamente, assim como, falando metaforicamente, somente o polo industrial aqui, eu estou na região metropolitana de São Paulo, não daria conta do desenvolvimento pelo interior de São Paulo se não tivessem mais atividades pelo interior de São Paulo. A Patrícia conhece bem o estado de São Paulo, pode falar sobre isso, da riqueza que é pelo interior do estado, a partir de outras atividades, como da própria agropecuária, né, que é muito forte na região. Então, só a indústria na região metropolitana não é suficiente. É preciso, aí a Patrícia falou muito bem, é preciso promover a bioeconomia, a biotecnologia para interiorizar o desenvolvimento na região. A grande questão que se coloca nesse debate, e que a gente vem acompanhando nesses últimos 3 anos, já escrevemos um livro de propostas para a Amazônia, já fizemos vários outros documentos, estamos agora produzindo mais um livro este ano, que há uma ausência completa de estratégia de desenvolvimento para a Amazônia brasileira neste exato momento. São muitas iniciativas, são muitos estudos, muitos esforços, mas muito pequeno pelo tamanho da Amazônia brasileira. Então, neste contexto de ausência do Estado, de ausência de estratégia de desenvolvimento da região, de completa falta de políticas públicas para o interior da região amazônica, que promova o desenvolvimento sustentável com a floresta em pé, como a Patrícia citou, a economia da floresta, tem um grande potencial, sem dúvida nenhuma, a Zona Franca de Manaus é a única atividade econômica sustentável de economia limpa na região, que gera 500 mil empregos direto, indireto e induzido. Então, praticamente não há outra atividade sustentável na região. Tá? Todas as demais estão beirando a ilegalidade, beirando a crimes ambientais. Quando você fala em economia de carbono, em mercado de carbono em geral, em reflorestar a gente está falando de estados que degradaram o meio ambiente e agora estão tendo o privilégio de, quem sabe, ter o mercado de carbono para reflorestar, como o estado do Pará, Rondônia, Mato Grosso. São estados que derrubaram a floresta, né? Jogaram a floresta no chão. Rondônia, praticamente quase todo o território foi para o chão, né? O estado do Amazonas, apenas 3% da floresta foi derrubada, 97% de cobertura, onde tem o polo industrial. Tá? Então, é o que tem no contexto do norte do Brasil, é uma atividade econômica geradora de emprego e renda, mas muito mais precisa ser feito pela região. Perfeito, muito obrigada, Márcia. Dentro dessa sua provocação, eu queria perguntar então para a Olinda e para a Patrícia, como que o desenvolvimento tecnológico, né, o fomento ao desenvolvimento tecnológico que vem do Inova Amazônia e as estratégias de economia da floresta podem atender a essa provocação do Márcio de levar para outras regiões da Amazônia também desenvolvimento tecnológico, também esse fomento da economia. Queria começar por você, Olinda. Como que você enxerga, né, essa
possível expansão do Inova Amazônia para outras áreas, no sentido de fomentar essa economia. Correto. Como o professor Márcio comentou, né, é necessário melhorar a capilaridade tanto da atuação da Zona Franca de Manaus, como de outras atividades, de outras iniciativas aqui, como é o caso do Inova Amazônia. E além desta capilaridade, é necessário também trazer uma governança integrada. Então, existem vários programas, várias iniciativas, mas elas ocorrem de forma individualista, digamos assim. Então, é necessário haver uma governança integrada, trazer uma estratégia de atuação de quem faz o quê, vamos lá, né? A questão da Zona Franca de Manaus, ela é super importante, né? Ela conecta aí grandes empresas e ela poderia ir além. Trazendo também, puxando o gancho do Inova, né, essa geração de pequenas empresas, elas precisam de incentivos, elas precisam de apoios para que floresçam. E então, a Zona Franca de Manaus, além de gerir o polo industrial de Manaus, ela pode também apoiar essas pequenas empresas. Já existe o programa de projetos prioritários, como é o de bioeconomia, que está sendo gerido pelo Instituto IDESA, que visa também trazer esses projetos de bioeconomia através do recurso proveniente da lei de informática, né? Então, é um dos programas que já é implementado, mas, assim, o ecossistema de startups voltadas para este desenvolvimento tecnológico, que poderiam estar sendo desenvolvidas no interior, prevenindo assim o êxodo rural dos jovens empreendedores, eu vejo que estas iniciativas são necessárias justamente nessa ponta da cadeia, ou seja, fomentar o empreendedorismo no interior, fomentar inovações tecnológicas voltadas para a economia da floresta, seja por meio de tecnologias sociais, seja por meio de inovação em termos de criação de alguns polos de bioinsumos, por exemplo. Então, é super importante trazer essa capilaridade para o interior. Hoje em dia, mais de 70% da população do Amazonas, ela concentra-se na região metropolitana de Manaus, então é necessário levar incentivos para a fixação, sobretudo dos jovens, digamos assim, no interior, sem esquecer, claro, né, de questões fundamentais, né, como a questão de saúde, saneamento básico, ensino. Então, eu vejo que a capilaridade ela não existe, ela não consegue se fomentar na região se não houver uma governança integrada. Obrigada. Patrícia, você gostaria de complementar? Obrigada. Bom, complementando um pouco o que a professora Olinda trouxe e também o professor Márcio, acho que nós temos aqui 3 pontos que foram trazidos recorrentemente. Acho que a oportunidade da bioeconomia, com inovação tecnológica, a necessidade de investimento na população da Amazônia e a importância de termos projetos de alta escala. Então, a primeira parte aqui, bioeconomia. Por que nós estamos falando tanto de bioeconomia? A bioeconomia hoje, sozinha, representa um mercado já em valor global de $1 trilhão. Dentro da bioeconomia tem uma área ali que hoje em inglês é chamada de superfoods, né, que é toda essa parte aqui de economia dos alimentos com alto valor nutritivo, de cadeias regenerativas sustentáveis, onde o Brasil tem uma oportunidade enorme. Esse já é um mercado de $200 bilhões que o Brasil não participa. Na verdade, o Brasil é um dos líderes hoje em diversas áreas do agronegócio, mas em produtos relacionados ao que nós podemos dizer a floresta em pé, nós participamos nas exportações globais em menos de 0,2%. Ou seja, isso precisa mudar, é uma grande oportunidade. Mas para que ela aconteça, iniciativas como a do IDESAN, do Nova Amazônia, precisam ser feitas em escala. Lembrando que a Amazônia hoje são 9 estados na Amazônia Legal, quase 30 milhões de pessoas. Quando nós lançamos o relatório A Maratona da Amazônia, nós colocamos 2 olhares, o da economia em pé e o das pessoas da Amazônia. Inclusive, chamamos a corrida pela a corrida carbono zero, de um lado a corrida net zero, e do outro lado a corrida pela resiliência
das pessoas na Amazônia. Nós precisamos garantir que essas quase 30 milhões de pessoas que hoje sofrem com desemprego, com fome, com pouco acesso a serviços como educação, saúde, tecnologia, elas tenham oportunidades. Então, esses 2 programas precisam ser estruturados com esse plano de desenvolvimento sustentável da Amazônia que o professor Márcio colocou. Para que isso aconteça e para que a escala aconteça, esses projetos precisam ser geolocalizados, do que nós chamamos de um corredor, um cinturão verde da Amazônia, considerando a vocação de cada estado, de cada região. No Pará, há uma oportunidade muito grande, por exemplo, para o corredor do cacau, com atividades de recuperação de áreas de desmatamento. Nós podemos falar da castanha do Pará, onde há uma oportunidade muito grande em Rondônia e num trecho do Mato Grosso. No Amazonas, nós temos feito testes com produtos de alta tecnologia, também, por outro lado, produtos madeireiros, o trabalho com óleos essenciais. Então, é importante entender a vocação de cada região, fazer um programa geolocalizado e investir na escala desses projetos. Porque se eles não alcançarem milhões de pessoas e milhões de hectares, nós não vamos solucionar o problema dos 80 milhões de hectares degradados, das quase 30 milhões de pessoas excluídas, que hoje, infelizmente, estão tendo que se voltar para atividades ilegais, como mineração ilegal, tráfico e outros programas. Há muita oportunidade, mas precisamos atuar com planos e programas estruturados. Muito obrigada, Patrícia. E a gente conversou bastante aqui sobre as condições atuais da economia da Amazônia, ou de parte da economia da Amazônia que vocês trouxeram aqui, e de algumas trajetórias possíveis. E a gente está caminhando para o final desse debate e eu queria, então, fazer uma provocação para vocês, para a gente, dentro dessa proposta de olhar possibilidades, de tentar olhar com otimismo, mas também com necessidade de ação, né? Um chamado para ação dentro da região. Eu queria perguntar para vocês, para cada um de vocês, para a gente finalizar, o que seriam para vocês um cenário possível não, mas um cenário desejável para a Amazônia, né? Se a gente olhar uma Amazônia, por exemplo, 2050, o que vocês esperam? Como seria esse cenário desejável para cada um de vocês? E uma perguntinha para complementar. Nós estamos numa trajetória que permita chegar nesse cenário futuro que a gente está pensando aqui, que cada um de vocês, né, vai estabelecer para a gente? Pela provocação, né, do que a gente já veio discutindo, eu queria começar então com a Patrícia, porque ela já estava vindo nessa linha. Então, Patrícia, se você puder começar para a gente, falando do seu cenário desejável para a Amazônia. Claro, perfeito. Bom, acho que trabalhar valorizando a Amazônia talvez seja o único caminho para o Brasil e para o mundo. O Brasil é a única grande nação que tem a chance hoje de ser carbono zero até 2030, dobrar seu PIB até 2050, sendo uma nação que contribui para a redução de carbono em todo o mundo. Com a Amazônia, com a floresta em pé, e uma Amazônia que inclui suas pessoas, nós podemos mostrar que é possível ter um modelo de desenvolvimento econômico que não seja extrativista, que seja positivo para a economia, para os negócios, para as pessoas e também para a natureza. Então, o cenário que eu vejo e que é sim possível é onde o Brasil dobre o seu PIB nessas 2 décadas e quase cerca de 25 anos até 2050, que o Brasil comprove que é possível dobrar o seu PIB, incluir suas pessoas, solucionar os problemas de desigualdades e também os problemas do clima. Para isso, nós estamos, sim, começando a caminhar na direção correta, com o novo governo, com as novas visões voltadas a este tema, mas para que nós possamos alcançar este sonho, nós precisamos mudar a velocidade e a escala dos programas existentes. Primeiro, sem reinventar a roda, sim, valorizando as iniciativas e soluções que já estão sendo testadas, mas trabalhando com uma escala e um nível de colaboração sem precedentes, uma colaboração exponencial
que mostre que o Brasil passa a ser esse protagonista do novo modelo de desenvolvimento econômico que o mundo precisa. Então, da Amazônia para o mundo e do mundo para o Brasil e para as pessoas da floresta. Obrigada, Olinda. Obrigada. Bom, eu costumo dizer que você só ama o que você conhece, né? Então, acho que para que todo mundo ame e torça pela Amazônia, é necessário que mais pessoas conheçam as riquezas e a beleza natural da região. Isto não só no Brasil, mas também no mundo afora, né? Então, a beleza da Amazônia, entre outras coisas, é a variedade de vida que se concentra nesta região, o que conhecemos como sociobiodiversidade. E para que ela perdure no tempo, precisamos manejar as suas riquezas de forma sustentável. Os amazônidas precisam de condições dignas, né, como já falamos aqui, de acesso à saúde, ensino, os jovens precisam de emprego que estimulem a continuação do interior, e a fixação da riqueza do extrativismo predatório precisa se transformar em um extrativismo sustentável de matérias-primas de elevada qualidade e características únicas, não é? E transformá-las, não só viver destas riquezas como commodities, de matérias-primas, de ingredientes, mas também passar a ter produtos de elevado valor agregado. E isto pode ser feito com tecnologias limpas, respeitando o ciclo de safras, não é? A questão de respeitar a natureza em termos de quando que a gente vai ter andiroba, quando que a gente vai ter açaí. E acho que é super importante trazer a questão das safras e tecnologias que possam também atender as grandes distâncias da região, né? Nós temos assim, o problema de logística, ele é sempre indicado como um dos entraves, né? Então acho que hoje em dia nós temos tecnologias que permitem modificar, ter transportes mais rápidos e também de forma mais ecológica. Então ter novos meios de transporte que pudessem escoar esses bens que vêm do interior, por exemplo, cidades polo de beneficiamento secundário que pudessem também fazer estabilização destes bioprodutos, além de compensação, né, como também a Patrícia mencionou, da questão de créditos de carbono para projetos que possam ser, por exemplo, de mitigação ou de restauração do solo devido ao desmatamento. Então, para que a riqueza ela fique na região, é realmente necessário que a produção seja local também. Então, não só a produção de ingredientes, mas também de alto valor agregado. A gente está falando aqui, por exemplo, na área de biotecnologia, a questão de enzimas, é algo que se conhece muito pouco. Podemos ir também para as health techs, food techs, a questão dos cosmocêuticos, dos cosméticos já mais voltados para conhecimentos de farmácia, e produtos de saúde, né, premium, como é a questão dos superfoods, que já o açaí é uma delas, mas existem muito outras. Então é necessário investir nessas empresas também de biotecnologia para que elas possam crescer, ou seja, o investimento numa empresa de biotecnologia é um investimento muito elevado, e acho que precisa também estimular essas empresas para que elas se fixem na região e apoiar essa industrialização, de forma, claro, sempre sustentável e respeitando a vocação da região, que é a vocação da bioeconomia. Obrigada. Obrigada, Márcio. Eu acho que o primeiro caminho, né, para construir uma Amazônia desejável é conhecer a Amazônia brasileira. O Brasil não conhece a Amazônia brasileira. Acho que foi citado aqui já antes que ela é heterogênea, né, ela não é uniforme. Ao longo da Amazônia Legal, né, existem várias Amazônias, foi citado aqui, inclusive, a necessidade de desenhos de políticas públicas georreferenciadas, até por conta disso, acho que foi a Patrícia que citou. Então, a gente trata como se fosse um único território. Metade do território nacional compreende o bioma amazônico, esse bioma extraordinário de sociobiodiversidade. Nós estamos transitando para a chamada economia de baixo carbono, e a Amazônia pode contribuir bastante com o Brasil nesse sentido. Aliás, a Amazônia ela pode contribuir em pelo menos duas direções para o Brasil, né? A primeira delas é ajudar o Brasil na descarbonização, atingir as metas de redução de emissões, né, que o Brasil
digamos, firmou internacionalmente e é de grande contribuição e importância para o planeta. Então, a Amazônia contribui para isso, neste processo de reflorestamento sustentável, economia da floresta. Isso deve ser discutido profundamente, como é importante, e a Amazônia é importante nesse sentido. E segundo, a Amazônia pode ser extremamente importante como uma espécie de um novo vetor de crescimento sustentável de longo prazo para o Brasil. O Brasil perdeu a trajetória de crescimento econômico desde os anos 80, né? Nosso crescimento é muito fraco, o Brasil cresce em média 2,5% ao ano, crescimento abaixo do necessário para a inclusão social, para a inclusão produtiva, financeira. E a Amazônia pode, ao desenvolver esses novos vetores de crescimento da bioeconomia, biotecnologia, cosméticos, fármacos, turismo, piscicultura, entre outros tantos, a indústria da madeira, porque não sustentável, como diz a Patrícia, tem um universo grande, mesmo minerais, potássio, para a redução da dependência do Brasil na indústria de fertilizantes. Ou seja, a Amazônia pode ser um grande vetor de desenvolvimento econômico para o Brasil recuperar taxas de crescimento maiores e mais inclusivas. O problema é que a gente precisa conhecer a Amazônia. Segundo, investir na Amazônia. Investir na Amazônia não é trivial. É investimento em infraestrutura, a infraestrutura da Amazônia não é trivial, balizamento de rios é extremamente importante, entre outros investimentos em transporte fluvial, investimentos em portuário, comunicação, né, conectividade muito precária na região, investimento na forma de bem-estar da população, saneamento básico, moradia, saúde, entre tantos outros. Ou seja, o Brasil precisa conhecer, precisa investir, precisa desenhar políticas públicas para a região amazônica. O que aconteceu até agora não deveria se repetir até 2050, como você citou, na Amazônia Desejável. Dos anos 70 para cá, nós desmatamos mais de 800 mil quilômetros quadrados, 16% da floresta foi para o chão e a população continua pobre e miserável na região. Ou seja, esse desmatamento não se reverteu para a população amazônica. O que não deve acontecer, o que não é desejável, é repetir esses 800 mil quilômetros de desmatamento, 16% da floresta, e a população continuar pobre e os piores índices de desenvolvimento humano que estão na região hoje, provavelmente estão na região norte, do Brasil. Ou seja, nós precisamos voltar a conhecer e discutir a Amazônia, mas não somente estimarmos o valor da floresta, mas monetizarmos isso. Como monetizar para a população? Como transformar isso em renda sustentável para a população da região? Não é uma tarefa trivial, não é simples, e eu começaria até com, quando eu falo conhecer, quer dizer, retirar o preconceito à região. Esse é um assunto muito importante, que eu acho que valeria um debate sobre a Amazônia no Brasil. Basicamente isso que eu teria para falar por enquanto, dado o tempo. Muito obrigada. Gente, agora sim, nós estamos caminhando para o final. Eu queria agradecer imensamente a presença de vocês três, essa riquíssima discussão que vocês trouxeram, tudo isso de conhecimento que vocês dividiram com a gente. E antes de finalizar, eu só queria chamar aqui um vídeo que o Dr. Carlos Nobre também trouxe para esse painel. Ele não pôde estar aqui com a gente participando da discussão, mas eu fiz a mesma provocação para ele. O que seria um futuro desejável para a Amazônia, né? E como que ele poderia se desenhar. E ele trouxe para a gente essa resposta e a gente vai fechar com ela o painel de hoje. Muito obrigada. Qual é, de fato, o maior potencial econômico que a Amazônia tem? Será que é o que vem acontecendo há mais de 50 anos? Retira toda a floresta, que tem a maior biodiversidade do planeta, substitui por uma espécie gramínea, principalmente. 90% do primeiro desmatamento da Amazônia brasileira é para fazer pastagens para a pecuária, ou substitui por outras culturas agrícolas, grãos, por exemplo, soja. Ou será que manter a floresta em pé
criar milhares e milhares de sistemas agroflorestais para explorar o enorme potencial que a biodiversidade da Amazônia tem. Como eu disse, a região mais biodiversa do mundo. Hoje já fica muito claro que uma bioeconomia com os produtos da sociobiodiversidade, também valorizando os conhecimentos dos povos indígenas e comunidades locais, tem um potencial econômico muito maior do que substituir a floresta por pastagem ou por um cultivo agrícola de grãos. Muito maior. Boas cooperativas na Amazônia conseguem extrair de 1 hectare de sistemas agroflorestais mais de R$5.000 por ano de lucro. Isso é muito mais do que pecuária e é também mais do que outras culturas agrícolas como soja, por exemplo. E beneficia socialmente um número muito maior de pessoas. Então, este já é um modelo econômico que faz todo sentido. Agora nós precisamos acrescentar valor. Como? Industrialização. Nós temos que desenvolver na Amazônia uma indústria, inúmeros polos industriais, mas para essa nova bioeconomia. Bioeconomia da sociobiodiversidade. Esse é o grande potencial que o Brasil tem, que tem a maior biodiversidade do planeta em todos os biomas, mas na Amazônia em particular, o projeto Amazônia 4.0 é uma demonstração de que o grande potencial que a Amazônia tem é agregar valor aos produtos da sociobiodiversidade através de tecnologias modernas, indústria 4.0, mas também aprendendo muito com o conhecimento dos povos originários da Amazônia. Então, o projeto Amazônia 4.0 está desenvolvendo laboratórios para capacitar populações. O primeiro já é Cacau e Cupuaçu, que está indo para o estado do Pará capacitar várias populações, inclusive indígenas, e vai desenvolver uma série de outros laboratórios da castanha, do açaí, azeites de alta qualidade, sequenciamento genômico, para começar a ver o enorme potencial que a Amazônia tem do seu potencial genético, né? A maior biodiversidade do planeta, nós praticamente não exploramos nada desse potencial econômico do conhecimento sobre a genética das milhões de espécies da Amazônia. Então, é isso a Amazônia 4.0, que também está desenvolvendo a Amazônia Rainforest Business School, uma escola de negócios para essa economia, essa bioeconomia de floresta em pé e rios fluindo. E, por último e não menos importante, o Amazônia 4.0 está fazendo um estudo de viabilidade da criação do Instituto de Tecnologia da Amazônia. Nós queremos criar uma espécie de um MIT na Amazônia, em toda a Amazônia, pan-amazônico, parceria público-privada com inúmeros parques tecnológicos e sistemas educacionais para formar milhares de estudantes por ano, graduação, pós-graduação, voltados para essa nova bioeconomia. Uma bioeconomia que vai manter a floresta em pé, que vai restaurar dezenas e dezenas de milhões de hectares de áreas degradadas e vai tornar o Brasil a primeira potência ambiental da sociobiodiversidade. Muito obrigado.